o relógio de Deus. Queiram ou não, gostem ou não, porém saibam que o relógio de Deus é Israel. Para os acontecimentos teológicos sobre a volta de Yahushua, inicialmente para arrebatar os escolhidos, uma volta visível para desfazer todas as obras de Hassatã. Israel, o relógio de Deus estará marcando o tempo a partir de 1948. Lucas 21, 29, 32. Disse-lhe, pois, uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer todas essas coisas, sabei que o reino está perto. Aleluia! Sabeis que o reino está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Vou ousar mais uma vez e fazer uma reflexão sobre duas passagens em que Yahushua toma a figueira como referência para mostrar acontecimentos futuros que já aconteceram e ainda estão para acontecer. A figueira de Lucas 13, de 6 a 9, na verdade representa Israel e Jerusalém naquela época. A figueira de Lucas 21, 29 a 36 representa a nação de Israel nos dias de hoje. Na figueira de Lucas 13, de 6 a 9, Israel não tinha fruto e o rejeitou por 3 anos durante o seu ministério, e por isso foi cortada e dispersa com grande sofrimento no ano 70 da era cristã. Não ficou pedra sobre pedra, como profetizado, confiram Mateus 24, de 1 a 2. A figueira de Lucas 21, 29 a 36 volta a brotar e renova suas folhas, caracterizando a nação de Israel que ressurgiu, criada por um ato histórico pela ONU em 14 de 5 de 1948 e profetizada em Ishayahu 66, 8, ou Isaías. Existe um paralelo entre as figueiras. Israel, no que diz respeito à destruição de Jerusalém e à volta de Yahushua para buscar a sua igreja, para buscar os seus escolhidos e estabelecer o seu reinado. E estabelecer o seu reinado. E Yahushua disse que esses acontecimentos não passariam de uma geração. Lucas 21, 32. Não passaria de uma geração. Salmo 90, verso 10. Afirma que uma geração é de 70 anos, podendo se estender a 80 anos. A volta de Yahushua relacionada ao enigma dos 70 do expostos
do exposto, vejamos: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mateus 24, 34. Geração de Yahushua. Não passou do ano 70 a destruição de Jerusalém e do templo. Figueira que secou, Israel. Lucas 13, de 6 a 9. Lucas 23, 27 a 32. A figueira voltou a reviver. A figueira voltou a reviver. Por quê? Israel, criado em 14/5/1948. E assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Lucas 21, 30, 31 a 32, os irmãos confiram. A destruição de Jerusalém no ano 70 mostra que Israel, Jerusalém, também sofrerá uma segunda vez, dentro desta geração que completa 70 anos. Ou melhor, completou em 2018. Embora salvo, embora exista diferença do marco eterno ao terreno, o fato é que Israel continua rejeitando a Yahushua HaMashiach. Yahushua afirma que irá guardar os seus escolhidos com o nome do livro da vida do Cordeiro, ou seja, a igreja. Marcos 13, 32, Mateus 24, 31, que passarão pela grande tribulação que abrangerá todo o mundo. Que passará pela grande tribulação que abrangerá todo o mundo. Mas serão guardados. Do mesmo modo que os hebreus, os filhos de Israel foram guardados das pragas que sobrevieram sobre todo o Egito. A igreja passará pela grande tribulação, mas serão guardados. Na primeira figueira, Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9, Israel. A geração em referência está compreendida entre o nascimento de Yahushua e o ano em que a geração completou 70 a 75 anos de vida. Quando Israel, Jerusalém, desapareceu como nação. A figueira secou. A figueira secou. (70 anos), considerando o erro histórico no calendário. Na segunda figueira, Lucas 21, 29 a 36, a geração em referência está compreendida entre a criação de Israel em 1948 e que completou 70 anos em 2018. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Marcos 13,
30. Uma geração pode se estender até 80 anos. A passagem da figueira em Mateus 21, 18 a 22, onde a Yoshua a amaldiçoa, e ela seca, impressionando os seus discípulos, ao que tudo indica, possui o simbolismo de mostrar o que irá acontecer com Israel no ano 70. E a Yoshua, ao sacrificar aquela simples planta, deixou sem palavras uma profecia que depois se cumpriu. Deixou sem palavra uma profecia que depois se cumpriu. Única explicação para um episódio tão contrário ao amor de Yoshua, tendo em vista que não era tempo de figos. A figueira, como nos mostram as outras passagens, representa a nação de Israel. Atenção! Detalhe que salta aos olhos sobre o erro cronológico histórico apontando a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Mostra que foi por inferência do Criador, para caracterizar o enigma dos 70. Tamanha a importância desse enigma. Erraram na cronologia para mostrar de forma insofismável o enigmático período de 70 anos. Aleluia! O acontecimento que quero ressaltar em relação à volta de Yahushua HaMashiach está relacionado com esse período de 70 anos. Uma geração, biblicamente, que está próximo de se completar, de ser completada por Israel a contar de 1948. Ou melhor, completou em 2018. Tudo indica que sua volta é próxima, pois ele afirmou enigmaticamente que não passará de uma geração e alertou para vigiar, orando para escapar de tudo que vai acontecer. Lucas 21, 36. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas que está próximo, está. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas que está próximo, está. Homens desmaiarão de terror. Lucas 21, 26. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Quando leio as profecias de Yahushua sobre a grande tribulação, essa afirmação sobre homens desmaiarem de terror causa-me muita preocupação, pelo fato de que nunca, nos mais de 30 anos de evangelho, ter eu ouvido nada sobre o assunto e pergunto por quê. Porque as pessoas estão com coceira nos ouvidos. E assunto como esses não interessa aos ouvintes e nem enchem as chamadas igrejas.
É isso mesmo. Assuntos como esses não enchem as chamadas igrejas. E porque as pessoas estão com coceira nos ouvidos. Como entender a afirmação de Yahushua para os acontecimentos aterrorizantes que levarão homens a um estado emocional de desmaio? No meu entendimento, esta afirmação de Yahushua tem sentido enigmático. E Yahushua não generalizou que todos os homens desmaiarão, e sim que homens desmaiarão. Isto é, alguns homens que têm problemas cardíacos, por exemplo, não resistirão e sofrerão AVC ou infarto, bem como perderão os sentidos aqueles mais fragilizados por patologias. Patologia em medicina quer dizer doenças. O objetivo enigmático das palavras do Messias Yahushua HaMashiach é no sentido de alertar para a gravidade dos acontecimentos catastróficos que culminará no desaparecimento de 2/3 da humanidade, conforme profetizou o profeta Zacarias. Confiram Zacarias 13, 8 a 9. E se você está esperando dias melhores, se seu pastor prega dias melhores, ele está enganado, está te enganando. Confiram Zacarias 13, 8 a 9. Ou melhor, Zacarias 13, 8 a 9. Meditem. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Aleluia. Uma corrente teológica entende que o texto de Zacarias 13, 8 a 9 referem-se apenas a Israel. Entretanto, a contextualização com outras referências, conforme Isaías 24, 4 a 6, e Daniel 12, 1, Jeremias 25, 30 a 33, Apocalipse 16 a 20. Apenas como exemplo mostram que se referem a todo o planeta, a todo o mundo, a toda a terra. Esta profecia ainda não se cumpriu. Vai cumprir-se na grande tribulação, nas palavras de Yahushua HaMashiach em Mateus 24, verso 21. Os irmãos confiram. Mateus 24, verso 21. Ou melhor, o que nos diz? Vamos lá. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Repito, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Mateus 24, verso 21. Não espere por dias melhores.
em números atuais de uma população de aproximadamente 7,8 bilhões de habitantes, sem considerar a incógnita de quantidade de arrebatados, seriam 4 bilhões e 666 milhões, ou seja, 2/3 dessa população, de aproximadamente 7,8 de 7 bilhões,8 milhões de pessoas, sem considerar a incógnita quantidade de arrebatados. Então seriam 2/3, 4 bilhões e 666 milhões. 1/3, 2 bilhões e 333 milhões. Isso, resumindo, se eu for fazer um cálculo, apenas de 8 bilhões e 500 milhões de pessoas. Se for calcular apenas por 8 bilhões,7,5 milhões de pessoas, ou 7 bilhões e meio de pessoas. Atenção, como a população do mundo cresce continuamente, os números serão continuamente bem maior quando do final da grande tribulação. Os que ficarem para a grande tribulação terão muito motivo para se lamentar. Ou seja, os que ficarem não sendo guardados, não tendo compromisso com o Cordeiro de Deus, com o Cordeiro do Eterno, terão muitos motivos para se lamentar. Os que sobreviverem à grande tribulação e entrarem no milênio terão muitas histórias para contar. Os que forem arrebatados estarão no tribunal de Yahushua, o Cristo, recebendo os prêmios e galardões para reinarem com Yahushua Hamashia durante o milênio, conforme Apocalipse 20, verso 6, e 2 Coríntios 5, verso 10. Os irmãos confiram. Aleluia! Apocalipse, vamos lá. 20, verso 6. Bem-aventurados e santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Amém? E reinarão com ele por 1000 anos. Vamos agora para 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo.